Não tem como ganhar sendo mulher, essa é a cilada, né? Existem momentos em que eu vesti uma carcaça muito segura. Acho que não é errado falar que eu vesti uma carcaça, eu genuinamente estava segura. Eu queria falar sobre coisas que me frustravam, isso é uma segurança, né? Você dar voz a isso sem medo e falar sobre coisas que eu achava injustas em relação à minha percepção, à minha carreira. Então, nesses momentos de segurança, eu fui extremamente julgada. E daí não tem como você não se afetar um pouco e tentar se adequar. Eu acho que nós, seres humanos, a gente é um pouquinho criado para agradar, né? A gente quer agradar. É uma evolução biológica, né? Se a gente ficasse fora do grupo, a gente morria. Exatamente. Então, assim, um pouquinho, você quer se adequar. Um pouquinho, aquele pouquinho você quer se adequar. Falei, bom, vou dar uma segurada na minha onda. E daí eu dou uma segurada na minha onda e resolvo o quê? Assumir fragilidades, assumir vulnerabilidade, assumir que talvez eu não seja mesmo um biguinho do mundo, talvez tem que repensar isso, vamos ver. Não é só de sucessos que é feita uma carreira. Falar coisas desse tipo e é ofensivo. Como essa menina tem que acreditar nela mesma, que horror. Caramba, não dá pra ganhar, né? Quando você tá brava e com raiva, a raiva feminina é outro tabu, né? Você não pode nem ter raiva. Então, quando você se mostra segura, isso é ofensivo, é antipático, é chato. Quando você se mostra insegura e vulnerável, nossa, mas que dó dessa menina. Então, eu percebo que é difícil essa equação, assim. Eu acho que isso conversa muito com o que a Manu Xavier falou, eu quero só ser. E aí, Manu Gavassi está aqui dizendo, poxa, eu me mostrei forte, não deu. Eu me mostrei vulnerável, não deu. Não dá, não tem como ganhar. É um pouco nesse sentido, a gente tem uma expectativa muito grande de tudo aquilo que a gente vai fazer, do que a gente vai ser, e a gente não pode só existir em paz. Não haverá ninguém que terá compaixão das mulheres. Porque vivemos numa sociedade em que as mulheres não foram feitas para agradar ou desagradar. As mulheres foram feitas para estarem insatisfeitas. E aí, quando a gente entende assim, o que vocês querem é isso, é que eu perca? O que vocês querem é que eu seja insuficiente? Fiquem querendo. Eu vou viver outras coisas. Ser. Aí eu que vou entra ser apenas ser. E aí não é mais o que o outro vai achar ou o que o outro vai pensar. Só que esse descolamento do outro é um processo, né? Assim, é um processo muito doloroso, porque parece que a gente vai ficar sozinha, parece que a gente vai desaparecer, parece que ninguém vai gostar da gente, né? Estamos aqui, 3 inadequadas, belíssimas, belíssimas e muito felizes, entendeu? Sim. E aí você falou, eu não queria entrar no BBB já pensando em trazer essas pautas, porque eu sei que quem traz essas pautas fica como a chata. Acho isso um ponto importantíssimo da sua fala. E você diz, mas o feminismo virou o assunto. Por que hoje em dia, se a gente usa a palavra feminismo, parece que faz um... E algumas pessoas resistem tanto, principalmente as mulheres. Tem uma pesquisa do Datafolha que diz que mais homens se declaram feministas do que mulheres se dizem porque feministas. Porque pro homem é bonitinho. Claro, porque o homem é diferentão. Ele ganha pontos, ele pega mais gente. Eu vejo isso mudando um pouco. No sentido de quando eu estava no ensino médio, quando eu era adolescente, isso não era nem falado. Assim, eu sou jovem. Nos filmes dos anos 90, você via o estigma da feminista. Ela era masculinizada, ela era agressiva. Então, isso repelia, né, todos os sinais de feminilidade da época. Então, era complicado, assim. Eu falei, cara, as coisas mudaram, estão mudando rápido. Acho que tem várias camadas que, se a gente pensar assim, de trás para frente. Existe, primeiro, a dificuldade da mulher encarar a própria realidade, que é dolorosa. Existe um ponto social em que a mulher fazer qualquer coisa que desafie a regra faz dela excluída socialmente imediatamente. Né? Eu acho que você viveu isso um pouco, essa polarização do tipo assim, ela é o ó, ela é maravilhosa. Que loucura, né? O seu paredão foi isso. Né, foi essa marca de, assim, uma mesma mulher que é idolatrada pelas mulheres, ela também é odiada pelos homens. Então, pelos homens e ridicularizada pelas mulheres, porque as mulheres precisam demarcar que elas são aliançadas aos homens. Com a força, que né? elas, porque é de quem elas serão protegidas. Mas que louco, a gente se aliança aos homens para sermos protegidas por eles, sendo que são eles que nos violentam. Então, para a mulher, tem essa dificuldade de dizer, eu sou feminista. Porque fica parecendo um ataque ao homem. E eu gosto muito de falar isso, falei isso no meu livro. O feminismo não é um ataque aos homens. O feminismo é também pelos homens. O que a gente tem contra é a lógica de um masculino, de uma supremacia masculina que é hierárquica, que é violenta. E que é pesada para os próprios homens. Porque os homens morrem oriundos dessa masculinidade. São eles que morrem nos acidentes de trânsito. São eles que morrem por conta de abuso de substâncias químicas. São eles que se suicidam mais. Então, assim, esse jogo também não tá legal pra eles. Toda a violência contra a mulher, ela é uma coerção. Ela é uma coerção social que nos lembra que o nosso lugar não é ali. Mesmo quando é em casa.
Porque a violência contra a mulher também acontece em casa, né? Majoritariamente em casa. Então, Exatamente. nos lembra que não há lugar seguro para nós. E olhar para isso, para essa realidade, porque isso não é um achismo, não é uma realidade, é muito doloroso, mas também faz com que a gente possa pensar certas ferramentas. E eu acho que uma ferramenta, né, como ela vir aqui dizer com a voz dela que ela não se sente segura, isso faz com que a gente, enquanto sociedade, possa se movimentar de alguma forma. Eu falo muito disso, assim, que eu acho que nós, enquanto mulheres, a gente precisa estar o tempo inteiro atenta a outras. Isso é triste o que eu vou dizer, não é legal. O que eu deveria dizer para ela é: saia, procure, saia na luz do dia. Não é, amiga, isso que vai acontecer com você. O que vai acontecer é que eu acho que quem vai poder responder essa pergunta são todas as outras mulheres que estão nos assistindo agora e vão se colocar no lugar de responsáveis por esse coletivo. Porque eu acho que a gente se sente mais segura quando a gente sabe que tem outras mulheres de olho. É isso, quando ela vai pra academia à noite, como que ela pode caminhar ao lado de uma outra mulher? Como que ela pode ir pra calçada onde tem uma outra mulher? Então, acho que é esse tipo de responsabilidade que é coletiva e que vai fazer, né, vai operar aí um movimento de políticas públicas, né, de iluminação das ruas, um movimento de educação, né, para que as pessoas entendam que mulheres não podem ser violentadas, enfim. Então, Mas muito triste. horrível. É muito horrível você educar as mulheres e as meninas pra não saia de casa vestida assim porque é perigoso, olha pros lados, fica esperta. E como se o homem fosse... Você não pode educar o homem a simplesmente não praticar violência contra mulheres, ou não olhar de uma maneira, ou não, de fato, uma coisa muito pior do que olhar, né? E é interessante porque eu tenho uma menina para educar agora e é justamente isso. Eu tenho que dizer para ela que, como ideal, a gente usa a roupa que a gente quiser. Mas na prática, a gente precisa se proteger. Como ideal, você pode sair e beber com as suas amigas, mas na prática precisa ter alguém cuidando do grupo, porque senão você está muito vulnerável. E uma coisa que uma vez eu ouvi e me deixou muito mexida foi: se você está passando por uma situação de perigo na rua, procure uma mulher, porque com um olhar ela vai saber exatamente o que você está sentindo. Porque toda mulher já vivenciou uma situação de abuso com as suas diferenças. Agora,